Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta-feira, culto de estudo bíblico. O tema dos nossos estudos bíblicos sequenciados nessas quartas-feiras, uma jornada por Gênesis. Hoje nós vamos ao capítulo 13. Nós leremos os versos de 1 a 8. Gênesis, capítulo 13, versos de 1 a 8. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez suas jornadas de sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Que Deus abençoe essa palavra dele ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Semana passada nós vimos um trecho do capítulo 12 e agora nós vamos ao capítulo 13. Você que nos acompanha há algum tempo no ministério
na Igreja Batista Monte das Oliveiras. Certamente há de se lembrar que nós já pregamos na igreja nesse mesmo texto. Mas hoje nós usaremos sobre uma outra orientação. E mais uma vez quero dar os créditos a todo o material disponibilizado para esses estudos pelo colega pastor Adilson. O texto nos abre o entendimento dizendo que Abrão está voltando do Egito. Quero lembrar que quando estudamos o capítulo 12, os versos de 1 a 2 e o verso 5 nos disse o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então essa é a condição de Abrão indo. Quando ele sai da sua terra, quando ele sai ali de Harã. Foi o que nós vimos na semana passada. Sabemos que foram dias difíceis lá na terra do Egito, onde ele estava. Mas agora o capítulo 13 inicia nos dizendo a respeito do retorno de Abrão dessa jornada aqui. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Querido, esta agora é a narrativa da situação de Abrão retornando da sua ida para aquele lugar. Com um pequeno detalhe, no capítulo 12 nós somos informados que ele foi com sua esposa, foi com seu sobrinho, alguns escravos que ele conseguiu ajuntar recursos e comprar, e o que pôde ser levado no lombo dos animais, certamente. Mas agora não, agora a narrativa é contundente, ele está voltando enriquecido, e não é só de rebanhos, não é só de ouro, não é só de prata, não é só de... ele está rico. Veja que a volta é bem diferente da ida. A pergunta que salta aos nossos ouvidos nessa hora é: como que nós agimos no retorno de nossas jornadas, principalmente quando nós somos bem-sucedidos e aquela jornada, aquela caminhada nos fez prosperar? Como nós voltamos? Aqui no caso de Abrão, os versos 3 e 4 do capítulo 13 nos diz: ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Queridos, o Neguebe era uma região que Abrão poderia ter morado. Ele estava rico, ele possuía muita coisa, então não seria problema. O Neguebe talvez era ruim de agricultura, ele tinha dinheiro para comprar, para importar. O Neguebe era um local para ele estabelecer, ele estava rico. Segunda opção, ele poderia ter voltado para a terra onde seu pai prosperara muito, que é Ur dos Caldeus. Seu pai havia construído laços, consolidado riqueza, estabelecido influências, estabelecido relações. Certamente havia alguém conhecido, alguma parentela, havia uma rede, uma network de influência construída lá em Ur dos Caldeus. Ele podia ter retornado para Ur dos Caldeus. Mas
encontramos ele fazendo como fez no começo, quando estava saindo da sua terra. Gênesis capítulo 12, versos 7 a 10 nos diz como foi isso. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra. Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Querido, Abrão está de volta enriquecido, mas de certa forma, ele está de volta do Egito da mesma forma que desceu para lá. Deixa eu te explicar bem o que eu estou dizendo, que ele está voltando de uma certa forma como ele desceu. O texto é muito claro de Gênesis capítulo 12, aí, principalmente no verso 10, que nos diz que Abrão foi de uma certa forma exotado para o Egito, porque ele está no Negueb, está habitando ali, e de repente houve fome. Ele está ali entre Betel e Ai, e quando desceu para o Negueb, ele enfrentou uma fome muito grande. Então a fome o exotara para o Egito. Agora ele está voltando do Egito de novo e é exotado. Por que ele está voltando exotado? Porque porque o rei, não o faraó, porque o rei, o faraó do Egito, o havia exotado de lá do Egito. Por que isso aconteceu? Vamos entender. Gênesis capítulo 12, de 18 a 20, nos diz: por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse. Por isso o que, pastor? Daqui a pouco eu explico. O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Por que disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a tua mulher, tome-a e vá. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Querido, o que aconteceu? Quando Abrão chegou no Egito, ele teve medo. Ele disse: olha, minha esposa é muito bonita. E ele disse: olha, eu vou dizer que você é minha irmã, porque assim eles me pouparão. E na realidade, era uma meia verdade, porque Sara era irmã de Abrão, ela era filha do mesmo pai. E aí, Gênesis capítulo 12, de 12 a 13, nos diz: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. E aí, Faraó vai convidar Sara para morar no palácio, e vai tratá-la bem. Não há nenhuma informação de que eles tiveram vida conjugal. Alguns historiadores chegam a dizer que a doença dele chegou a ser uma doença venérea, purulenta, de tal forma que ele ficou sem aproximar de ninguém e ele nem entendeu o que estava acontecendo. Mas a Bíblia nos diz que Deus derramou a sua misericórdia. E olha o que diz aqui Gênesis capítulo 12, 17 a 18. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Foram moléstias atrás de moléstias. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão. Entende por que eu estou dizendo que Abrão foi exotado do Egito? Assim como a fome o exotara do Negueb. Agora, aprenda uma coisa, querido, e que nós aprendemos aqui com o nosso pai da fé. Errou o curso, saiu da rota um pouco daquilo que Deus e a promessa e a palavra diz para você. Aprenda com o nosso pai na fé. Volte a ser
como você era no início da sua caminhada com Deus. Mesmo que algumas coisas tenham dado certo a ponto de você agora ser um homem maior, mais poderoso, mais rico, o que eu aprendo com Abraão, nosso pai na fé, é que ele está voltando à estaca zero, embora esteja possuidor de muitas riquezas e muitos bens. Ele está de volta ao lugar da promessa. Ele está de volta onde o lugar, quando ele recebeu a promessa, ele ergueu um altar ao Senhor. Em outras palavras, Abraão está de volta ao primeiro amor. Querido, não precisa sacrifício. Só precisamos voltar. Há pessoas que por algum motivo se desviaram da fé, se afastaram da igreja, se afastaram do lugar onde aceitaram a palavra do Senhor, onde foram discipulados com todo amor, acompanhados, onde desceram as águas, onde um dia serviram. Mas por algum motivo eles saíram um pouco do curso. Mas lhes falta coragem, humildade, porque a posição mudou um pouco, agora ele tem uma formação, agora ele é mais conhecido, agora ele tem até relativo poder, porque agora ele é uma autoridade. Aprenda com Abraão. Volte ao início onde tudo começou. Eu sei da história de tantas pessoas que queriam voltar para os lugares, para o aprisco que um dia esteve, mas o orgulho, a vaidade não permite. Mas Abraão está nos ensinando algo tremendo nessa noite. Precisamos ter humildade. Ainda que a situação esteja mudada, ainda que não somos mais aquela pessoa, abre aspas, humilhada e carente, mas Abraão está nos dando uma lição. O melhor recomeço, o melhor realinhamento é voltarmos lá no início, onde tudo começou. Sabe por que casamentos acabam? Porque ao invés de maridos e mulheres voltarem ao início, a se realinharem de novo como eram no namoro, no noivado, nos primeiros dias de casamento, eles resolvem medir força, e assim são ovelhas, e assim são liderados e líderes. Aprenda com Abraão nessa noite. Mas sabe você que quando você voltar, você vai enfrentar alguns inimigos, e entre eles estão as pressões e as provações. E nós aprendemos isso também com Abraão. O diabo não quer que você volte. O diabo não quer que você recomece. Ele vai tentar fazer de tudo para estragar isso. Gênesis capítulo 13, versos de 5 a 6. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Aqui as pressões são logísticas, né? Aqui as pressões são de dimensões de logística, né? Muito gado para pouco pasto, muitas coisas, não dá para acomodar, não tem alojamento para todos os seus servos. De alguma forma, ambos tinham tanta coisa que não conseguiam ocupar o mesmo espaço. Sabe você que quando você resolver voltar para o primeiro amor, para a casa do teu pai, para a igreja onde você começou, para o ministério, para aquela vida de casado, para aquele comportamento de marido e mulher lá do início, haverá pressões. E você precisa estar atento a elas. Mas eu disse que além das pressões, também virão as provações. Gênesis, agora capítulo 13, verso 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Preste bem atenção na narrativa de Gênesis. Houve uma briga naquela terra. Os inimigos de Israel, os inimigos de Canaã estavam lá. Mas a briga não foi do povo de Deus com os inimigos. A briga foi dos irmãos, dos pastores dos irmãos, dos congregados de Ló, dos congregados de Abraão. Eles se engafiaram, eles brigaram, as provações vieram. Querido, vai ter momento que você vai estranhar o seu cônjuge,
Vai ter um momento, querido, que depois das pressões virão as provações e você vai se levantar contra seu irmão, contra sua irmã, contra seu pastor e muitas vezes o pastor contra a sua ovelha. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter comunhão plena com o Senhor, pois senão as pressões e as provações podem sucumbir de tal forma que nós vamos ser levados a desprezar as coisas mais preciosas que nós temos. No caso de Abraão, os irmãos desprezando um ao outro. No caso do cônjuge, no caso do irmão, no caso da ovelha, no caso do vizinho. Nós precisamos estar atentos, porque no retorno haverá pressões e haverá provações. Agora olha o que diz o verso 8. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. Primeira coisa, vamos reconciliar entre nós. Líderes buscando reconciliação. Os pastores precisam aprender isso. As lideranças precisam aprender isso. O marido precisa ter essa disposição de Abrão. A esposa precisa ter essa disposição. Primeiro, se acertem como lideranças. Agora olha aqui, os liderados. Ou entre os seus pastores e os meus. Porque nós não vamos conseguir conduzir os liderados se primeiro nós não nos acertarmos. Tem pai que quer conduzir a criação dos filhos, mas não se acerta com sua esposa, não se acerta com seu marido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Afinal, somos irmãos. Afinal, somos uma família. É o que Abrão está dizendo. Querido, infelizmente nós vivemos tempos em que pessoas que outrora se professaram crentes, firmes na palavra, bastou um pouco de progresso, bastou um pouco de sucesso, uma posição que ele ganhou e ele já se sente no desejo e na vontade de passar por cima de todos, de devorar, de morder, contanto que lucre de alguma forma, que leve alguma vantagem. E aí, querido, é a maneira como eu e você reagimos nessa hora que revela quem nós somos e como nós agimos mediante esses progressos, esses sucessos, essas conquistas. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Quem está dizendo isso? Abrão. Nota de rodapé: Abrão é o patriarca. Abrão assumiu a proteção, a paternidade e a criação de Ló depois da morte do seu pai. Em outras palavras, Ló deve tudo a Abrão. E para complicar, Deus fez a promessa, foi a Abrão, não foi a Ló. Quem é o detentor de tudo? Abrão. Mas é nesse momento que eu e você mostramos quem nós somos. O que Abrão está fazendo? Abrindo mão de tudo. Abrindo mão de ser o primeiro, o mais velho, o pai. Abrindo mão de ser o honrado. Abrindo mão de ser o detentor da promessa. E disse: faça a sua escolha. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Gênesis, capítulo 13, versos de 10 a 12. O restante da história você conhece bem. Ló foi morar à beira das campinas, por fim entrou para dentro da cidade de Sodoma e ali perdeu tudo que tinha, inclusive sua esposa. Saindo de lá, foi embebedado pelas filhas e num ato incestuoso engravidou as duas filhas e elas vão gerar os inimigos de Israel. Querido, na sua vida, nos momentos de provação, o que fala mais alto? O lucro, a vantagem, a preferência, o tempo de crente, a posição? Ou você descansa em Deus e nas suas promessas, porque entende que ninguém
pode tirar da sua mão aquilo que Deus já disse que é seu. Mesmo que os efeitos imediatos, mesmo que os julgamentos e as opiniões humanas apontem prejuízo imediato a longo prazo, mesmo que digam, você é um tolo, você vai abrir mão. Abraão abriu mão. Certamente ele ouviu alguma coisa ali dos seus pastores, dos seus liderados. Não, Abraão, você tem direito. Abraão deve ter dito, não, deixa Ló escolher, fica à vontade. E o surpreendente na narrativa de Gênesis capítulo 13, versículo 10. Era como o jardim do Senhor. Parecia o paraíso onde moraram Adão e Eva. Como a terra do Egito. Mas depois ele disse, mas também parecia o Egito. Ou seja, tinha um engano relativo. E aí ele vai dizer, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló descobriu isso da pior maneira. Descobriu o que, pastor? Que o paraíso, muitas vezes ofertado e cobiçado nessa terra que encanta os olhos, pode destruir as nossas famílias e pode nos fazer perder tudo que temos. E um colega disse com toda propriedade, abrir mão do que aparentemente é bom e bonito para não perder ou para conservar o que certamente é melhor e eterno, é a melhor escolha. Eu gostaria de perguntar a você nessa noite, como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu progresso? Quer de posse, de bens, de posição, de conhecimento, como você tem se comportado? Você tem achado que tem direitos e tem passado por cima? Ou você tem feito como o nosso pai Abraão? Porque a palavra é muito clara. Eu te abençoarei. Deus havia dito para Abraão, fique tranquilo, quem vai te abençoar sou eu. Não são suas escolhas, não são suas jogadas, não são seus negócios. Eu vou te abençoar. Você tem confiado no Senhor dessa forma? Abraão, quando chamou Ló, disse, olha, nós precisamos nos acertar entre nós, para que servamos de exemplo e os nossos liderados se acertem entre eles. Como você tem comportado? Como tem sido sua jornada? Indo e vindo. Aprendamos com Abraão nessa noite. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, verdadeiramente o nosso Pai na fé, Abraão, nos ensina mais um pouco nessa noite na Tua Palavra. Detentor de privilégios, da promessa, de preceitos garantidos pela própria religião, abriu mão porque confiou que aquele que prometeu é maior do que todas as objeções, todas as perspectivas, todas as avaliações. Se o Senhor prometeu, certamente Ele cumprirá. E assim a Tua Palavra diz que aquele homem foi abençoado após aquela decisão, a ponto de Deus perguntar para ele se ele podia contar o pó que estava debaixo dos seus pés, cada grão. E certamente não podendo, Deus disse a ele, é assim que eu farei com a sua descendência. Meu Pai, como é bom confiar no Senhor e na promessa do Senhor. Temos vivido dias em que as notícias não são boas, mas há uma promessa sobre nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nas Tuas promessas, Senhor, que nós descansamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que o Senhor te faça crescer mais um pouco nessa noite, através da palavra dEle. E que o que nós ouvimos nessa noite e lemos, se torne ensino e prática na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe. Continue tomando todos os cuidados que o sistema de saúde tem orientado. Estamos realmente num tempo de alto contágio. Se guarde, preserve sua família e obedeça às autoridades. Recebe a bênção agora. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora pode se reunir dessa forma,
e com a igreja do Senhor Jesus que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada, fica com o Senhor Jesus, até a nossa próxima oportunidade, querendo Ele assim.